Eu agradeço a esse espaço, Fábio. Até porque fui realmente citado como vereador e relator, foi citada a Comissão de Orçamento, a qual eu presido, e foi citado o Partido Democrático Trabalhista, o qual até o momento eu também presido. Dizer aqui que foi dito muita coisa, sem apresentar um papel, sem apresentar um documento e uma prova. Foram ditas inverdades, inclusive, por parte dessas pessoas aqui nos microfones da rádio. E que nós não podemos deixar passar. A comunidade camaquense que acompanha este programa precisa saber, e isso a rádio faz muito bem, os dois lados, e aquelas inverdades. Primeiro, quando dizem que teve discussões nas escolas, eu discordo, não teve. Teve apresentação. Apresentaram é isso aqui. E não deram direito de sugestão ou proposta de alterar o projeto. Foi apresentação, isso é diferente. Quase como um TCC. Depois, foi dito aqui pelo procurador do município que foram feitas emendas a conta-gotas. E eu discordo. Emendas a conta-gotas é porque eles não queriam que entrasse nenhuma emenda. A Comissão de Orçamento fez 7 emendas. Em um período de 4 ou 5 dias, apresentou todas as 7 emendas. Ou seja, em menos de uma semana, nós apresentamos todas as emendas. A conta-gotas, por quê? Porque não foi a 7 numa paulada só? Não. Foram concluindo, né? E já dissemos, olha, conclui e já despacha. Sim. Né? Para dar celeridade, justamente. Foi essa maneira. Mas é que não queriam as emendas. Tanto é que tentaram acelerar o processo legislativo, e acho que até atropelar o processo legislativo, para que não fosse apresentado emendas. Aceleraram para entrar num dia para que não tivesse emenda de vereador. Impediram as de vereador, mas não impediram as de comissão ou de 1/3 que entre a primeira e a segunda discussão há. E aí vem dizer, estão usando o regimento para tentar... Sim, o regimento está ali, é lei, ele é claro. O que estavam tentando é burlar o regimento para que nós não pudéssemos botar emenda. Porque teve vereador, desses que falaram aqui, que disseram para as pessoas, não, se tiver emenda para tratar desse assunto, nós vamos botar, nós somos favoráveis. Então, vereadores da base diziam que tinha que ter emenda para consertar determinadas questões. E por isso que não queriam que entrassem as emendas. Para depois dizer que não foram apresentadas as emendas como eles já vinham dizendo aí para a comunidade e para o servidor. Então, as emendas foram apresentadas. Inclusive, as emendas que eles disseram que tinha que ter, nós apresentamos. E eles votaram contra. O que ficou claro para o servidor é que alguns, e não éramos nós, estavam querendo utilizar da boa-fé do servidor, dizendo que, se tiver emenda, nós vamos votar. E tentaram impedir as emendas, Fábio. Mas nós apresentamos. Inclusive, uma emenda que eles disseram ser constitucional, eles disseram para o servidor que eles eram favoráveis, que tinha que apresentar, mas que eles não podiam apresentar. Sim, porque eram da situação. Por causa disso deve ser, né? Provavelmente, né? Mas, então, é essas realidades, essas coisas que a gente precisa trazer e apresentar. Ok. E foi tocado no nome de que todo o problema foi causado no FAPES hoje, foi causado porque na administração do PDT lá, na época do ex-prefeito Hermes, não foi pago o FAPES. E esse assunto confirma, doutor vereador? Na verdade, foi dito aqui, e foi pelo vereador Luciano, foi ele que afirmou aqui, dizendo justamente essa questão do recurso do FAPES. E eu quero dizer aqui que é mais uma inverdade. Tá? É falta do que dizer, ele não trouxe um documento comprovando. São falácias, é da boca para fora. E eu quero aqui então, Fábio, nos microfones dessa rádio, onde ele provocou, dizer que o maior causador de dívida do FAPES e o maior crescimento da dívida do FAPES foi do atual governo. Foi nos últimos 6 anos. E aí, eu vou te dizer aqui, dados técnicos. Aqui.
Estudo do meu gabinete. Tem mais de 700 páginas aqui. Muitas delas estão aqui, com a assinatura do prefeito. São cópias verdadeiras de documentos que comprovam o que eu estou dizendo aqui hoje. Em 2002, o cálculo atuarial demonstrava equilíbrio das finanças do fundo. 2002, época do prefeito João Carlos. João Carlos, ele assumiu em 2001. Tá, 2001. É, o José 2002. Cândido. Só para ceder o tempo, João Carlos, tá. O PDT ficou até 98. Foi 99 e 2000, PTB. José Cândido foi para o PTB, o PDT saiu do governo, inclusive disputou a eleição com outro candidato. O PTB disputou ali José Cândido com o MDB. O PDT teve outra candidatura, tá, com o André Oswald. E o João Carlos Machado, então, disputou a eleição e ganhou a eleição no ano de 2000 e assumiu em 2001. Em 2002 foi feito o primeiro cálculo atuarial. É o primeiro. E demonstrou equilíbrio atuarial. Certo. Não tinha dívida com o fundo. O que tinha era suficiente. E nos 2 anos seguintes ainda tinha superávit. Chegou a ter até 16 milhões de superávit. Bom, tivemos ali 16 anos. Aí no governo João Carlos... Houve reeleição, João Carlos emolou. Então foram ali. E vou pegar aqui o dado de 31 de dezembro de 2016. Quando encerrou esse ciclo. E o 1º de janeiro de 2017 assumiu o prefeito Ivo. Então, em 2016, o saldo, ou o déficit do fundo era de 221 milhões. Déficit? Déficit. Tá? O fundo tinha negativo 221 milhões. Cálculo atuarial. Documento, está aqui. Não é da minha cabeça. Então, o governo João Carlos iniciou com saldo positivo, saldo... Do final do governo João Carlos... Nem negativo, né? Final do governo João Carlos e Molon fica quanto? 221 milhões. Negativos? Negativos. Tá, então já tem ali uma... Tem um déficit. Um início bastante pesado naquela época. Sim. Então o prefeito Ivo assume com esse déficit de 221 milhões. Certo. 31 de dezembro de 2022. 6 anos. Tá. 710 milhões. Então pega com 220 negativo e no ano passado 700 e pouco negativo. 710, quase meio bilhão. Mais de meio bilhão. Ah, sim, meio bilhão de aumento, do déficit. Ou seja, mais que triplicou. Pegou em 220 e já estava em 710. Certo. O que o governo faz, então? Precisa baixar. Pesou a mão sobre o servidor. Aprovaram o projeto. Quanto fica essa conta agora? Isso é o que eu quero saber. Para quanto vai o calculatorial? A dívida fica ainda em R$500 bilhão. 500 milhões. Ou seja, ele pegou com 200, chegou a 700, faz todo esse pacote da maldade com o servidor, para que o servidor pague parte da conta, e fica com 500 ainda. Mais que o dobro do que ele pegou com 200 e está com 500. E como é que vai sanar isso? E a culpa é do PDT? A culpa é do Hermes Rocha? Por quê? O Hermes está fazendo parte do governo e eu não sei? Eu vou ter que perguntar pro seu Hermes. Se ele pega com 200 e chega a 700, e a culpa é do Hermes. Mas tem alguém viajando na maionese. Eu não sei. Houve uma alegação de que o não pagamento incorreu depois do futuro dessas dívidas aparecerem. E também da progressão da folha, né, que é uma coisa normal de acontecer, e o não recolhimento na época de servidores que deveriam de pagar para entrar no FAPS. Ou o INSS repassar para o FAPS, né? Mas ali é o seguinte, porque daqui a pouco começa a se aposentar as pessoas e aí não tem o dinheiro do fundo. Eu não sei como é que funciona isso, né? O que aconteceu, e aconteceu em outros fundos, tá? E aqui a atuária diz em 2003, é que em determinado momento se optou por também colocar dentro do fundo aqueles que não eram da época que existia o fundo, sem fazer o devido aporte. Certo. Ou seja, parte da conta é do cofre, é do tesouro do município. Quem paga essas aposentadorias é o tesouro do município.
e não o fundo. Mas jogaram para dentro do fundo. Se jogaram para dentro do fundo, o tesouro do município tem que botar o dinheiro dentro do fundo para pagar essas aposentadorias e pensionistas daquela época. Porque não é de responsabilidade do fundo, é de responsabilidade do tesouro do município. Foi isso que foi feito. Agora, é fácil atacar os outros. É fácil terceirizar o problema ao invés de sentar e resolver o problema. Eu sempre disse, sempre estivemos abertos ao diálogo. E a reprovação das 7 emendas demonstra que não teve e nem interesse de diálogo. Nós estivemos abertos. Ah, porque o professor não desceu lá na prefeitura. Não, todas as vezes subiram, nós estávamos lá. Quem quer aprovar um projeto também tem que vir. Nós chamamos, nós nos reunimos com o conselho do FAPES. E muitas vezes tudo que dizias era o quê? Não dá. Eu digo, nós estamos reunidos para quê então? Se tudo que a gente diz, vocês dizem não dá, nós estamos reunindo para fazer o quê? Que diálogo é esse? Entendi. Tanto é que as emendas estão aqui. Tá, e como é que foi a votação ali? O vereador foi 10 votos favoráveis, 3 votos contrários e uma ausência. Uma ausência. E, bom, agora aprovado o projeto, vereador Clayton, vai ter que ter um novo cálculo atuarial daqui a uns dias, né? Daqui a um ano vai ter que ter o cálculo Final atuarial. do ano novo tem que fazer um novo cálculo atuarial. Cada ano tem que fazer. E aí vamos ver como é que vai ficar o resultado disso tudo, né? Porque realmente houve uma mudança. O município vai ter que pagar mais. O atuário já prevê. O servidor vai ter que pagar mais. Que, né? que de 710 vem para 500. Sim. Tá? Já com a reforma, ele já previu, ele já fez a previsão disso, né? Mas tem que fechar depois do cálculo. Agora vamos ver no final do ano como fica. Certo. E a prefeitura alega que essa forma de postergar, de emenda, essas coisas, estava diretamente querendo prejudicar o município, porque o município não dava hora extra para o funcionário, o pessoal reclamando que não tinha gente para tirar entulho. Pode se justificar sobre isso? Não. Isso também é falso, não. Fábio, há quanto tempo a gente está vendo entulho na cidade? Sim, o Camacuã acho que nunca ficou sem entulho. Então, nunca ficou... o entulho, a culpa é do projeto do FAPES. É só as pessoas passar, olhar para a rua e lembrar quando é que não viram entulho. Achei mais fácil eu perguntar isso. Então, assim, ó, é querer distorcer as coisas, é querer colocar a comunidade camaquense contra o trabalho do legislador, de uma comissão que está fazendo um trabalho sério. Se tem uma comissão que leva o seu trabalho a sério, é a comissão de orçamento. Que tem levado do jeito que deve ser. Só que algumas pessoas não gostam quando se trabalha sério. Que tem gente que não tem interesse no trabalho sério e correto, que é o que nós viemos fazendo. Esse é o nosso compromisso. Como disse o vereador Luciano aqui, que as últimas 2 emendas da comissão de orçamento foram insignificantes. Foram palavras dele. Ele usou o termo insignificante. Eu quero dizer que o que é uma das 2 emendas que ele chamou de insignificante. Eu não vi as emendas, sinceramente eu não vi as emendas. Talvez a das mais importantes, Fábio, ele chamou de insignificante. Talvez porque para ele, como não é servidor, seja insignificante. Tá, mas qual é que é, vereador? Tá? Foi a emenda aditiva número 4. Do que ela trata? Tá? Ela trata de ter a correção dos 3.600 da tabela que limita quando começa o desconto do servidor a partir de 3.600, que não prevê o reajuste da tabela. E o que nós botamos? Que a tabela reajuste igual ao reajuste do servidor. Para que não aconteça igual acontece com o imposto de renda, que a tabela fica congelada lá há muito tempo, 1.900, e quem ganhava menos de 2 salários mínimos estava pagando imposto de renda. Essa emenda foi reprovada? E foi reprovada. Certo. E ela não aumenta a despesa, tá? Porque nós estamos botando um índice de correção de uma tabela igual ao da tabela, ao do salário. Ela não é maior. Ela foi reprovada por voto ou por inconstitucionalidade? É isso que eu pergunto. As duas coisas. Por quê? Primeiro, a CCJ disse que era inconstitucional. Certo. Mas não fez consulta, porque eles deram parecer ali durante a sessão. Então eles quiseram botar como fosse. Não consultaram. E botaram. E depois ela vai para o plenário. Sim. O plenário manteve essa decisão. E eu entendo que ela é constitucional. Para ficar mais claro o que ela é, eu vou dar um exemplo, Fábio, se tu me permite. Tá. O inativo hoje, tá? Ele, até a mudança da lei, ele contribuía
que é o aposentado e pensionista, né? Sobre o que ultrapassasse o teto do INSS, que é na casa dos 7.500. Então, se ele ganhasse 8, ele pagaria 14% sobre os 500 pila. Certo. Ok. Com a nova lei, ele vai contribuir a partir dos 3.600. E não sobre 14%, sobre 17%. E o que acontece? Nós criamos o quê? Que esses 3.600 fosse corrigido, junto com o aumento do salário dele. Se teve 7% de reajuste no salário, que a tabela de isenção também corrigisse em 7%. Compreendi. Agora eu compreendi. Proporcional. E o mesmo acontece com o do Ativa. A mesma tabela. Hoje, é que a prefeitura, para ter uma justiça nesse assunto, ela vai ter que fazer anualmente uma alteração de lei corrigindo a tabela também. É isso. Vai ter que corrigir a tabela anual. O senhor queria fazer automatizado. Porque pode o prefeito fazer e pode não fazer. É a escolha dele. E não é esse prefeito. E quando eu digo isso, é todos os prefeitos. Tá? Não é... eu não posso confiar em quem eu não conheço. Específico, assim, não estou falando desse prefeito. Nesse caso específico que o senhor está falando, eu acho justo, porque eu pago imposto de renda, é um absurdo, né? Era quase um salário mínimo que pagava imposto de renda. Agora, o presidente Lula aumentou um pouquinho, R$600 ou R$500, mas já ajuda um monte de gente. Nesse caso, eu realmente acho que como o senhor, como vereador, nesse projeto específico, nesse item, pode ser impedido por inconstitucionalidade, porque aí altera a renda. Mas esse projeto pode vir da prefeitura, ou deveria vir da prefeitura, pode. Justamente para ter uma justiça social para os próximos reajustes à frente. Sim. E até para aquele que ganha menos, porque, por exemplo, o da Ativa, tá? Até 3.600 paga 14%. Tá. Com a nova, pagava 14% todo mundo. Com a nova lei agora, daqui 90 dias, começa a cobrança. 14%. O que ultrapassar os 3.600 vai ser 17%. Se não corrigir a tabela de igual maneira... Tá? E qualquer aumento que der já dá 20, 21. Já dá, Exato. Aí tu vai começar... Aí o que tu ganhou de reajuste vai tudo incidir 17%. Eu acho que daqui a pouco então o vereador... a gente precisa corrigir. Minha sugestão, né? Sim. Daqui a pouco o senhor fazer um projeto sugestão ao executivo nesse termo, para ver como a prefeitura reagirá com um projeto de sugestão, que não é o senhor que vai apresentar, mas sim a prefeitura, né? Mas já é um alerta para a prefeitura de fazer isso para deixar para os próximos prefeitos uma coisa encaminhada, né? Pelo menos encaminhada. É realmente complicado. Bom, mais algum tema? Eu acho que nós falamos já dos 3 itens que foram citados do senhor e do partido, né? E dizer aqui que também o vereador Vinícius Araújo fez uma outra fala, e dizendo que eu tinha interesse no projeto porque eu era servidor. Sim, eu sou servidor. E com muito orgulho, eu fiz um concurso e entrei pela porta da frente. Assim como a vereadora Marivone, que ele citou também. E como o vereador Daniel da Pacheca, que ele esquece de citar, mas que é da base do governo. Sim. Tá? Mas também é servidor. Tá? Ele é motorista. Ele é servidor do município. Assim como a secretária Eva Rosi, que não estava para votar nesse momento, que ela saiu para ir para a secretaria, também é servidora inativa, aposentada do município. Então todos esses também são servidores. Ou seja, porque eu sou servidor, eu não tenho o direito de defender, ou de me posicionar, ou de votar? Não. Então, vamos deixar desse mimimi e vamos tratar o que é sério, sabe? O próprio procurador fez falas aqui, mais política do que técnica, enquanto ele deveria ter apresentado e defendido o projeto, dizer que tinha que tornar público, da oposição quanto pior, melhor. Isso é falso. Não vem para cá fazer essas falácias, porque nós estamos trabalhando com seriedade, apresentando o que é o projeto. Sempre votei projetos que foram... Eu defendi projeto, Fábio. Dizer para o procurador, e ele sabe, projeto que a base do governo não teve coragem de defender. Mas que eu defendi e votei a favor. E apresentei emendas. Porque eu entendia que aquele projeto era bom. Mesmo que... E era um projeto que tinha umas taxas ali. E eu fui favorável. Mas eu digo assim... Então a gente tem que ter seriedade na fala. A política tem isso, né? E sempre tem interesse dos dois lados. E é importante o senhor vir aqui esclarecer o seu ponto de vista. Nós deixamos os 3 falarem sobre isso. Mas então tá, vereador Clayton. Muito obrigado, viu? Agradeço o espaço mais uma vez, Fábio, da gente poder estar aqui esclarecendo para a comunidade.
E o veículo de comunicação como este é extremamente importante para que a gente possa prestar contas do trabalho para a nossa comunidade. Que esse também é um papel do legislador, prestar conta daquilo que está fazendo, porque a gente recebe para isso. E aí o pessoal diz, mas eu estou falando de funcionário público. Eu vou dizer para você o seguinte, o funcionário público tem o seu concurso, ou até mesmo contratação, tem as leis deles, e tudo que impacta no funcionário público impacta em mim, impacta em tu que está me ouvindo aí, porque nós somos contribuintes do PTU, de outras coisas, né? Então, se dá demais para o funcionário público, tira do trabalho que a prefeitura tem que fazer, de arrumar a rua, de asfaltar, de saúde, outras coisas a mais. Mas os valores realmente me impressionam, essa contribuição que está sendo paga pelo ente público, que é a prefeitura, na contrapartida desse fundo de aposentadoria do servidor, que era para ter sido feito lá atrás e ter dado certo, e agora a prefeitura tem que tirar de recursos que hoje poderia estar investindo em outro lugar para bancar a diferença que falta ainda naquele fundo. E isso é uma coisa que atinge todos nós. Você só fala de funcionário público. Não, eu estou falando da minha parte como cidadão, o que eu não vou receber pela prefeitura, porque a prefeitura tem que arcar com um fundo, uma lei criada no município e que tem que cumprir. Sim, tem que cumprir. E agora... E outra, Fábio, nós temos um funcionário público aí, que trabalha na rua, no pesado aí, que ganha menos que salário mínimo. O básico inicial de um servidor público hoje aí é menos, não dá um salário mínimo. Uma pergunta, tem teto na prefeitura? Existe teto na prefeitura? Teto de salário? O teto do servidor público é o teto, ninguém pode ganhar mais que o prefeito. Esse é o teto. Esse é o teto. Tá? Mas não temos, os salários não são altos. É só para eu não conheço, tem que olhar a folha de novo, faz tantos anos que eu não olho. Mas o teto é o salário do prefeito. É o teto, é o que está na lei orgânica lá, o teto é o salário do prefeito. Tá.